Olá pessoal, me chamo Tatiane Carvalho, Eu sou Andressa Silva. Samanta Carvalho. somos acadêmicos da Universidade Estadual do Maranhão, curso de Letras Português, Inglês e Literatura, Paulo Araiose, pelo programa Ensinar, Formação de Professores. E hoje iremos apresentar um pouco sobre o pré-modernismo, um dos momentos mais importantes para a literatura brasileira. O pré-modernismo se deu no período de 1902, quando foi lançado Os Sertões de Euclides da Cunha, e vai até 1922, quando surge a Semana de Arte Moderna, e assim começa oficialmente o modernismo no Brasil. Na verdade, para muitos estudiosos, o pré-modernismo não é considerado uma escola literária, por apresentar produções artísticas e literárias distintas e por haver ausência de uma unidade temática e estilísticas. E para ser considerado uma escola literária, é necessário haver essas características, tanto estilísticas quanto temáticas comuns nos seus autores e obras, e nós não temos isso no pré-modernismo. Por isso, ele é considerado um período de transição das características tradicionais do século XIX para as características modernas do século XX. Outro fato importante é que o pré-modernismo só aconteceu no Brasil, e o seu estudo é de extrema importância, porque no pré-modernismo nós temos um conjunto de grandes autores de qualidade e relevância para a nossa literatura. Apesar do pré-modernismo não ter uma unidade temática e estilística, nós podemos encontrar algumas características comuns nos seus autores. A primeira delas é o engajamento político-social, que faz com que eles classifiquem as suas obras como arte útil, uma referência à literatura e à poesia do final do século, a poesia parnasiana e a poesia simbolista, que eles consideravam como arte inútil por não haver essa referência social. O parnasianismo era vazio de conteúdo e o simbolismo era voltado para dramas psicológicos. Então agora esses autores do pré-modernismo se voltam para fazer uma arte voltada e preocupada com as questões políticas, econômicas e sociais em que eles viviam na época. Uma outra característica comum dos autores desse período era a consciência crítica da realidade brasileira. Os autores sabiam exatamente a realidade que o Brasil estava na época. Os problemas sociais, políticos e econômicos eram tão evidentes que era inevitável falar sobre eles. Em consequência disso, a literatura pré-moderna vai nos trazer a revelação de diversos Brasis que existiam na época. Há a diferença entre, por exemplo, o Brasil arcaico do interior e o Brasil moderno do litoral. Essa realidade brasileira era praticamente desconhecida. A literatura anterior não abordava esses tipos de questões, então é uma das grandes contribuições que o pré-modernismo vai trazer para a literatura do século XX. Vejamos agora as principais obras e autores do pré-modernismo, começando com Euclides da Cunha, que é o autor de Os Sertões, narrativa que conta a história da Guerra de Canudos, utilizando-se de estrutura única. Nascido no Rio de Janeiro, esse autor notabilizou-se pela publicação da obra de Os Sertões, onde narra as experiências por ele vivenciadas na Guerra de Canudos, ocorrida no interior da Bahia, onde atuou como correspondente do jornal O Estado de São Paulo. Nessa obra, expressando forte preocupação com o lado social do cotidiano do homem comum, uma das principais características do pré-modernismo, Euclides da Cunha analisa a Guerra de Canudos como um fato decorrente do isolamento político e econômico vivenciado pelo sertão nordestino. O autor, portanto, contesta a versão oficial, segundo a qual os moradores de Canudos tinham o intuito de destruir a República. Outro autor é Lima Barreto, escritor de origem humilde, descendente de negros escravizados. É considerado um dos principais autores pré-modernistas brasileiros, autor de uma vasta obra constituída por contos, crônicas e romances. Não teve seu nome aprovado para o ingresso na Academia Brasileira de Letras. Sua principal obra, o romance Triste Fim de Policarpo Quaresma, publicada em 1915. Assim como as outras obras do autor, expressa as características fundamentais do pré-modernismo, como o uso de uma linguagem mais popular e a representação de enredos centrados no cotidiano de homens comuns. Observa-se assim, nas obras de Lima Barreto, um olhar crítico em relação à realidade brasileira. Em Triste Fim de Policarpo Quaresma,
Por exemplo, observa-se a narração em torno da vida de Policarpo Quaresma, um funcionário público extremamente nacionalista, que vê seus sonhos frustrados. Seu triste fim, ocasião em que o protagonista é assassinado a mando de Floriano Peixoto, expressa a visão crítica de Lima Barreto diante daqueles que exercem o poder econômico e político. Outro autor é Monteiro Lobato, paulista da cidade de Taubaté. Monteiro Lobato é considerado um dos mais importantes escritores brasileiros, principalmente no que se refere à literatura infantil-juvenil. Apesar do grande destaque advindo de sua literatura feita para crianças, sobretudo com a publicação da sequência de livros do Sítio do Pica-Pau Amarelo, o autor também ficou marcado na história da literatura brasileira pela publicação de obras com forte teor regional, como o livro de contos Cidades Mortas, publicado em 1919. Augusto dos Anjos. Nascido na Paraíba, Augusto dos Anjos é um dos principais poetas da literatura brasileira. Sua poesia tem peculiaridade de apresentar traços típicos do simbolismo e do cientificismo naturalista, inovação que faz com que seja situado como um poeta pré-modernista. Escreveu uma única obra, o livro de poemas Eu, publicado em 1912. O mais famoso de seus poemas intitula-se Versos Íntimos. Nele, nota-se as principais características da escrita de Augusto dos Anjos. Versos Íntimos. V. Ninguém assistiu ao formidável enterro de tua última quimera. Somente a ingratidão, esta pantera. Foi uma companheira inseparável. Acostuma-te à lama que te espera. O homem que nesta terra miserável mora entre feras sente inevitável necessidade de também ser fera. Toma um fósforo, acende teu cigarro. O beijo amigo é a véspera do escarro. A mão que afaga é a mesma que apedreja. Graça Aranha. Nascida em São Luís, no Maranhão, Graça Aranha estreou na literatura com um romance Canaã, publicado em 1902, situado como um escritor pré-modernista, pois nessa obra expressa tendências naturalistas e simbolistas, que somadas resultaram em uma literatura singular, ao qual apontava indícios do que viria a ser problematizado com mais ênfase no século XX e no início do século XXI, a questão racial. O pré-modernismo foi uma espécie de ensaio para o modernismo brasileiro, por apresentar traços dos estilos do século XIX, como o naturalismo, o realismo, o parnasianismo e o simbolismo. Além disso, é marcado por um nacionalismo crítico, ou seja, sem idealizações românticas. Alguns fatores históricos levaram alguns autores desse período a realizarem críticas sociais, econômicas e políticas em suas obras. Fatos estes como a proclamação da República, o surgimento das favelas, a Guerra de Canudos, que aconteceu em 7 de novembro de 1896 a 5 de outubro de 1897. E o que marcou o fim do pré-modernismo? Oficialmente, foi a Semana de Arte Moderna, que aconteceu entre os dias 13 e 18 de fevereiro de 1922. Na ocasião, foram apresentados músicas, poesias, pinturas, danças, obras, entre outros. Um dos principais objetivos foi o rompimento com a estética da arte acadêmica, ou seja, com os padrões vigentes, onde a informalidade, o improviso, a liberdade de produção se tornou regra da arte moderna, de modo a romper o formalismo das artes antes então vigentes. Agora vamos observar algumas das principais obras expostas na Semana de Arte Moderna de 1922. O Homem Amarelo, de Anita Malfatti, Cabeça de Cristo, de Victor Brecheret, Retrato de Ronald de Carvalho, de Vicente do Rego Monteiro, A Sombra, de Zina Aita, Os Sapos, de Manuel Bandeira e Valsa Mística, de Heitor Villa-Lobos.